Bem, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Continuando falando sobre a China, a partir de agora vamos dar continuidade ao aspecto, né, da China de meados do século XX, que é quando se consolida de vez a Revolução Chinesa e Mao Tse-tung ele assume o governo do país. Então, como foi dito anteriormente, a China ela passava então por uma disputa interna entre nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e socialistas liderados por Mao Tse-tung. Durante esse tempo, ocorreram momentos de pausa, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, em que nacionalistas e socialistas se uniram para expulsar os japoneses, né, que estavam invadindo o território chinês, tinham invadido o território chinês. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, novamente, Chiang Kai-shek começa a combater os comunistas, justamente porque existia uma disputa interna, e dessa vez ele tinha o apoio dos americanos. No entanto, isso não foi suficiente. Em 1949, o Partido Comunista Chinês ele vence definitivamente essa disputa interna dentro da China e é proclamada então a República Popular Chinesa. Chiang Kai-shek, que era até então o principal líder da China, ele é obrigado então a se refugiar, sair do país. E ele vai para a ilha de Taiwan, conhecida também como Formosa. E lá ele instala então justamente a China nacionalista. Taiwan é conhecida também como China nacionalista, a China capitalista, que passou então a ter um aliado econômico muito forte, que era os Estados Unidos. Nos anos 50, a China, então, ela definitivamente ela se alia à União Soviética, né, justamente até mesmo pelo viés, como é que eu poderia dizer, econômico, né, e econômico e político. Tá aí, ó. Depois de 22 anos de guerra civil, né, com breves interrupções, o Exército de Libertação Popular, esse é o nome, né, pessoal, que geralmente os comunistas atribuem, liberdade, democracia. No entanto, quando eles chegam ao poder, não é bem assim o que acontece. Liderados por Mao Tse-tung, saem vitoriosos. Em 1949, então, foi proclamada a República Popular Chinesa. Está aí a bandeira da China. O país, então, é unificado sob o controle dos comunistas, comandado por Mao Tse-tung. E então surge então, a China comunista. Até chegar na China que nós conhecemos hoje, vai acontecer muitas reviravoltas. Essa bandeira aqui é a bandeira, então, da China nacionalista, né, que vai se formar em Taiwan. Então, aqui, como eu disse a você, os nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek se refugiam em Formosa e vão, então, conduzir naquela ilha, né, um processo, né, de modernização e desenvolvimento do sistema capitalista. Devo destacar novamente que, até hoje, Taiwan não é reconhecida pela China como um país. Está aqui, olha, a distância entre Taiwan e China. Aqui o mapa mais amplo, né, para vocês terem uma ideia mais geral. Então, China atribui a Taiwan, né, chama Taiwan de a província rebelde. E aqui foi onde os nacionalistas se estabeleceram. Os comunistas continuaram na China continental e lá estabeleceram o socialismo. Então, o maoísmo, né, como ficou conhecida a conduta política de Mao Tse-tung, que era o líder da revolução, adaptou as teorias marxistas ao contexto chinês. A China era uma imensa nação agrícola,
Observem bem aí, né? A China, pessoal, era extremamente atrasada. Grande parte da população extremamente pobre, vivendo na zona rural. Mao, então, contemplou essa realidade agrícola, dirigindo o movimento para o setor. Então, ele tentou, então, ali, desenvolver a China a partir da situação em que ele se deparou, né? Defendeu a preservação da cultura nacional. Os chineses eles têm essa característica, né, de serem até avessos a aspectos de ideais estrangeiros. Propagou ideias, ao mesmo tempo, né, propagou ideias internacionalistas do marxismo, que era justamente então aquela luta de classes. Bom, e aí as primeiras medidas, ele tenta então se aproximar da União Soviética, adotando uma nacionalização de empresas. Observem bem, quando se atribui essa ideia de nacionalização de empresas, significa dizer que deixa de existir praticamente empresas privadas, ou seja, tudo pertence ao Estado, certo? Estabeleceu então uma reforma agrária, organizando através ali de mais de 1 milhão de cooperativas e investindo, né, na indústria pesada, principalmente a siderurgia. Indústria pesada, pessoal, são indústrias justamente que são base de desenvolvimento de outras indústrias. Um exemplo, vou citar aqui a siderurgia. Então, a siderurgia que ela faz? O aço, né, o ferro. E o que acontece? O que é produzido pela siderúrgica é matéria-prima para várias outras indústrias. Um exemplo, o aço que é produzido na siderúrgica é utilizado pela indústria automobilística, né? E quando a indústria automobilística transforma esse produto em carros, né, isso vai então chegar ao consumidor final. O movimento das Mil Flores, 1956, então o que Mao ele vai fazer, né? Tentando justamente dar uma ideia de participação popular. Então ele faz um processo de participação em que justamente a população se envolvia, possibilitando justamente críticas ao centralismo, né, do governo. Porque tudo que acontecia era determinado pelo governo central. Quanto mais centralização, mais poder nas mãos do governante. Então, o que vai acontecer nas séries seguintes? Se as pessoas estavam participando desse governo, dizendo o que estava acontecendo e possivelmente realizando críticas, o ditador logo não vai aguentar muito tempo essa situação. Então, quanto as críticas saíram do controle, lógico, porque o país era um país miserável e estava indo cada vez piorando mais a situação. E aí o que acontece? Imediatamente são encerradas essa participação, né, da população, e todas aquelas pessoas que eram firmes ativistas e críticos do governo são presos e levados para um programa de reeducação. Observe aqui, essa reeducação, está aqui entre aspas, era simplesmente, pessoal, trabalhos forçados em campos de concentração. Isso aqui é uma atitude desumana. Novamente, o fortalecimento do governo se estabeleceu por um amplo programa de reformas, o conhecido grande salto para a frente. Geralmente, os comunistas eles atribuem determinados nomes para suas políticas econômicas. Grande salto para a frente. Na União Soviética, eles tinham os planos quinquenais. E o que é isso? É simplesmente uma política econômica a partir de um órgão centralizador que diz o que vai ser investido, quanto vai ser investido em determinadas áreas por determinado tempo. Certo? Então, tudo está muito centralizado. E nós temos que ver que, em um país que tinha praticamente quase que já superava uma população de 800 milhões de pessoas, nessa época aqui, anos 60 para os anos 70,
Isso era uma situação muito difícil, né? Você conseguir estabelecer uma política única. Quando se tem uma população dessa magnitude, o que existe, e é muito comum, é particularidades. Cada região com sua característica. No entanto, o que vai acontecer? O grande salto para frente. O objetivo era promover a industrialização e descentralizar, né, essa indústria, levando desenvolvimento para áreas agrícolas. No entanto, esse planejamento foi muito mal executado. A ideia de Mao Tse-tung era justamente promover o desenvolvimento de indústrias de base, principalmente siderúrgicas, no interior. Porém, o que acontece? A maior parte da população se depara com uma indústria ultrapassada, que não ganha mercado, não gera emprego e simplesmente é um verdadeiro fracasso. As pessoas eram obrigadas a trabalhar, né, tanto nas indústrias como nas comunidades agrícolas, e, no entanto, elas tinham determinadas cotas para receber parte do seu trabalho. Isso levou a um fracasso, porque simplesmente levou a um déficit de produção muito grande, principalmente no aspecto agrícola, e levou a China a um período de grande fome. Milhares de pessoas morreram de fome na China por esse planejamento centralizado que revelou-se desastroso. Então, a falta de incentivo, planificação errônea, falta de apoio, não teve apoio da União Soviética, que era o grande parceiro da China, não veio esse apoio econômico. E sem falar, né, movimento de mobilizações intelectuais, todas as pessoas que se levantavam contra o sistema, criticando o sistema, eram imediatamente levados a campo de concentração, presos e levados a campos de concentração. Então, o grande salto, né, se revelou desastroso, levando, então, à morte de milhares de pessoas de fome. Calcula-se, pessoal, que milhares de pessoas morreram de fome na China, milhares. E isso leva a Mao Tse-tung, que é um dos maiores genocidas do século XX. Não só do século XX, mas da história. Se você for comparar Mao Tse-tung com Adolf Hitler, Mao Tse-tung ainda matou mais gente. E aí está aí, o plano quinquenal 2, né, que é justamente aqueles quinquenal vem de 5. Então, era um planejamento para durar 5 anos. Não apresentou os resultados esperados e acabou, né, privilegiando setores de base, né, que era o grande foco de Mao Tse-tung. Não concentrando, então, esforços na atividade agrícola. A vida da população, né, ficou cada vez pior. Então, o resultado foi uma intensa onda de fome. Aqui uma foto entre os dois ditadores, Mao Tse-tung, da China, e Joseph Stalin, que era o ditador da União Soviética nesse período. Certo? E aí, pessoal, nós vamos ter a China, ela vai embarcar nas próximas fases como uma grande política de tentar desenvolver um socialismo independente, principalmente não vai se aliar mais tanto à União Soviética, até aqui, ó, a partir do momento que a China ela tenta desenvolver sua própria política de armamento nuclear, isso rompe as relações diplomáticas com a União Soviética, que queria que a China se mantesse ali como a sua controlada, né? Então, isso leva a um rompimento da política externa entre socialistas. Observem que aqui no primeiro plano eles eram aliados, e a partir do momento que a China conduz a sua política armamentista, hoje é, inclusive, o segundo exército do planeta, e isso faz com que ocorra, então, um rompimento político entre a China e a União Soviética. Observe que nós estamos vivenciando aqui a Guerra Fria. Beleza, pessoal? Continuo esse assunto na próxima aula.